Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Espero que vocês estejam acompanhando aqui o nosso processo, a nossa construção, os nossos exercícios, as dúvidas que nós estamos retirando, as questões que estamos fazendo. E gostaria de pedir, de dar uma dica para vocês que estão aí todo dia, acompanhando as nossas aulas, que vocês procurem ter um material. Eu vou pedir uma folha, um lápis, que vocês possam acompanhar o desenvolvimento, que eu vou fazendo passo a passo, vou mostrando para vocês como é que nós vamos montando, não é? Vamos retirando os dados do problema e vamos montando o problema. E eu acho que fica bacana você aí também ir acompanhando e mostrando seu desenvolvimento, mesmo que ele não seja semelhante ao meu. Não interessa, a matemática nos dá diversos caminhos, o que nos interessa aqui é chegarmos no mesmo ponto, não é? Bom, eu selecionei hoje para vocês aqui um banco de questões do Enem, questões passadas já, de 2006, 2007, 2008 até 2010, e nós vamos começar resolvendo-as e retomando um pouquinho. As duas primeiras iniciais vão retomar um pouquinho da história da matemática. Vamos ver então? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: existem muitas diferenças entre as culturas cristã e islâmica. Uma das principais diz respeito ao calendário. Enquanto o calendário cristão, é também conhecido como calendário gregoriano, considera um ano como um período correspondente ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, aproximadamente 365 dias, pessoal, se não for bissexto. O calendário muçulmano se baseia nos movimentos de translação da Lua em torno da Terra, aproximadamente 12 por ano, o que corresponde a anos intercalados de 254 e 255 dias. Essa aqui é uma informação inicial que introduz, elabora e introduz a situação, problema que vai nos ser considerada, que vem a seguir, ó. Considerando que o calendário muçulmano teve início em 622 da era cristã e que a cada 33 anos muçulmanos correspondem 32 anos cristãos, é possível estabelecer uma correspondência aproximada de anos entre os dois calendários. Quando ele fala uma correspondência aproximada, a gente já imagina que não vai dar um valor exato, e sim um valor aproximado. E nós temos ali como se fosse uma legenda, não é, que vai nos fornecer a relação, para que nós possamos entender a relação. O C vai tratar de anos cristãos e o M de anos muçulmanos. Então, o que a questão está pedindo para a gente? Ela está pedindo uma relação que possa nos fazer compreender quantos anos nós temos no calendário cristão e qual é o correspondente no calendário muçulmano. E nos deu uma dica que é fundamental. Ela falou bem no início, na segunda frase, falou assim, ó: considerando que o calendário muçulmano teve início em 622 da era cristã. Ou seja, quando o calendário muçulmano entra em vigor, o calendário cristão já tem 622 anos. Significa que nós vamos ter aí um acréscimo, certo? O muçulmano, eu já vou sair daqui procurando o ano muçulmano mais um 622. Bom, e aí eu tenho ali as alternativas, ó, A, B, C, D e E, todos querendo saber como é que eu posso compor o calendário cristão. Na primeira alternativa, como eu falei para vocês, eu já vou sair procurando mais 622, porque eu preciso acrescentar 622 anos ao calendário muçulmano para que ele equivala ou equipare ao calendário cristão. Então, de cara, eu já bato ali em duas alternativas que vale a pena nós analisarmos, que é a alternativa da letra A e também a letra E. Concordam comigo? Porque as outras todas estão retirando 622 anos. Essa ideia de retirar me faz pensar que o calendário muçulmano, que a ideia fosse inversa, que quando o calendário cristão entrou em vigor, o muçulmano já existia 622 anos, ou seja, contrariamente ao que foi fornecido no texto. Então, essas três alternativas aqui de cara eu já vou descartar. E vou analisar ali a primeira e a segunda. Outra informação que foi dada no slide diz o seguinte, ó: cada 33 anos muçulmanos correspondem a 32 anos cristãos. Então, se eu olhar lá, para eu ter os anos cristãos, eu vou ter que pegar os anos muçulmanos e vou ter que dividir por 33. Não é isso? A quantidade de anos muçulmanos dividido, porque a cada 33 anos muçulmanos correspondem a 32 anos cristãos. Como eu estou procurando uma referência
para o calendário cristão, de uma aproximação com o calendário cristão, a alternativa que satisfaz aqui a minha questão é a alternativa da letra A. Eu estava na dúvida entre A e E, não é? Só que na letra E tem um problema seríssimo. Eu tenho um zero multiplicando aquele M dividido por 32. Começa que deveria dividir por 33, porque é muçulmano e o 32 é cristão. Então já não poderia ser o 32 ali. Mas o zero multiplicando vai anular toda aquela multiplicação. Ele vai fazer a multiplicação por M dividido por 32 e vai zerar. Então vai ficar apenas M mais 622, como se o calendário muçulmano fosse simplesmente equiparado ao nosso, se nós acrescentarmos nele 622 anos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Certo aí? Compreenderam? Beleza? Vamos continuar falando, retomando um pouquinho da história, conhecendo aqui um pouquinho dos calendários. A gente tem que lembrar algumas coisas da história da matemática. Por exemplo, nós temos que lembrar que o nosso calendário, com base em 60, por exemplo, nosso tempo, nossa contagem de tempo, com base em 60, também é uma herança, né? Uma herança aqui babilônica, que tinham por hábito agrupar de 60 em 60 ao invés de 10 em 10, como nós fazemos. Vamos ver a segunda questão, também uma questão retirada do Enem. Diz o seguinte, continua falando aqui dos calendários. Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar. E nele, cada mês tem sincronia com a fase da Lua. Deixa eu sintonizar vocês que essas duas questões, elas são questões de diferentes anos do Enem, certo? Mas elas tratam da mesma coisa. A primeira questão, ela te traz uma informação mais completa de como é o nosso calendário, não é? Onde o nosso ano é o tempo que a Terra, do período de translação da Terra em torno do Sol, não é? E agora ele volta nessa mesma questão de uma forma um pouco diferente. Continua falando dos calendários, volta a falar do calendário islâmico, fala, não é, que ele tem uma sincronia com a fase da Lua, e fala também do calendário maia. Olha lá, o calendário maia segue o ciclo de Vênus, com cerca de 584 dias, e cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da Terra. Bom, pergunta-se, quantos ciclos teria em Vênus um período terrestre de 48 anos? Vamos voltar na última informação do problema que diz assim, ó. A cada 5 ciclos de Vênus, corresponde a 8 anos de 365 dias. Então, eu quero saber quantos ciclos correspondem a 48 anos. Gente, aqui uma regrinha de 3 simples, resolve, depois eu dou uma dica um pouquinho mais fácil, certo? Vamos ali para o quadro. Então, está escrito o seguinte, que nós temos 5 ciclos, e esses 5 ciclos correspondem a 8 anos, certo? Eu quero saber quantos ciclos correspondem a 48 anos. É uma regra de 3 simples, ela é diretamente proporcional, apenas lembrando, não é? Aqui aumenta-se uma grandeza, a outra grandeza aumenta na mesma proporção da primeira, ou diminuindo-se a primeira grandeza, diminui-se na mesma proporção a segunda grandeza, certo? Aqui nós teremos então o seguinte, que x vai ser igual 5 vezes 8, 40, né, gente? Vão 4, 5 vezes 4, 20, com 4 são 240, dividido por 8. Então, x é igual 24 por 8 são 3, 30. Então, eu terei aqui 30 ciclos, concordam? Esse é um pensamento, vamos dizer assim, até mais rebuscado para essa questão, porque eu poderia falar da seguinte forma. Se 5 ciclos correspondem a 8 anos, 48 anos, eu tenho aqui o 48 vezes 6 vezes 8, 48, não é? Então, eu tenho aqui uma multiplicação por 6, 6 vezes mais 6 vezes 5 são 30. Poderia utilizar o raciocínio lógico, como eu falei para vocês já desde as primeiras aulas, que são os raciocínios pelos quais as questões do Enem primam, não é? Então, aí nós temos a alternativa correta, a letra A, 30 ciclos. Certo aí? Tudo bem, pessoal? Vamos adiante? Questão número 3, também uma questão do Enem, uma questão agora assim um pouco mais, vamos dizer, cheia de informação. Vamos lá.
No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 1 milímetro, de 0,1 milímetro de espessura. E em cada uma delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Bom, qual a representação em potência de 10 correspondente à quantidade de livros, de títulos de livros registrados nesse empilhamento? Vamos compreender a questão. O que a questão pede? Eu tenho uma folhinha de 1 milímetro de espessura, de 0,1 milímetro de espessura, e nesta folha eu escrevi 10 títulos de livros e fui fazendo pilhas com folhas iguais a essas, com 10 títulos, até que eu formei uma pilha de 1 metro de altura. Aí pergunta lá, acompanhem ali, qual a representação em potência de 10 correspondente à quantidade de títulos de livros registrados? Bom, vamos pensar um pouquinho ali. Eu tenho a espessura em 0,1 milímetros e tenho uma pilha em 1 metro. Então, eu tenho duas unidades que são diferentes, eu preciso organizá-las, certo? Como é que eu vou fazer? Vou pensar o seguinte, ó, acompanha comigo. A minha folha, ela tem 0,1 milímetros. É a espessura dela. A minha pilha, a pilha que eu formei, tem 1 metro de altura, certo? Então, aqui, um pensamento coerente seria nós transformarmos este 1 metro de altura aqui para milímetros. Concordam? Deixa eu pegar aqui a minha calculadora e me ajudar nas nossas fórmulas aqui. 1 metro seria o equivalente a, aliás, seria não, né? Ele é equivalente a 1000 milímetros. Bom, comecei a falar a mesma linguagem. Eu já tenho a folha em milímetros e já tenho a pilha em milímetros. O que eu posso fazer? Eu quero saber, nesses 1000 milímetros aqui nessa pilha, quantas folhas dessas eu tenho? A ideia de quanto cabe é uma ideia de divisão. Muito bem. Então, nós temos 1000 dividido por 0,1, vai ser quanto? Se fosse 1000 dividido por 1, seria 1000, né? 1000 dividido por 0,1 é 10.000. 10.000, vou deixar assim. Então, nós temos nesta pilha de 1 metro ou 1000 milímetros de altura, nós temos 10.000 folhas de 0,1 milímetros. Em cada uma destas 10.000 folhas, eu tenho 10 títulos de livros diferentes, ou seja, eu tenho um total de 100.000 títulos diferentes. Vou colocar assim, 100.000 títulos de livros diferentes. Como é que nós representamos 100.000 em potência de 10? 10 elevada à quinta potência. 10 elevado à quinta potência, certo? Portanto, aí nas nossas alternativas, a alternativa correta seria a letra C, 10 elevado à quinta potência, que é o equivalente a 100.000. Certo aí? Essa questão de nós passarmos para a mesma unidade, para podermos conversar de igual para igual, é uma questão que você tem que ter sempre ela em mente. Sempre que for necessário, transformar de uma unidade para outra, aí vocês escolhem a unidade que é mais adequada. Aqui, para mim, a unidade mais adequada seria transformar o 1 metro em milímetro, porque a espessura da folha estava em milímetro, certo? Facilitaria. Vamos lá? Nós temos aqui a quarta questão, que é uma questão que sofreu algumas, eu fiz algumas adaptações nela, para que a gente possa compreender melhor. Fala o seguinte: o aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200 quilômetros quadrados. Desses 1.200 quilômetros quadrados, pessoal, 840.000 quilômetros quadrados estão localizados no Brasil.
O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Então é interessante, além da informação que o problema está nos trazendo, nós sabemos que nós temos aqui o aquífero Guarani, que ele é um dos maiores reservatórios de água do mundo, e ele nos traz uma unidade, que como eu falei para vocês agora há pouco, é interessante essa conversão de unidades, ele nos traz uma unidade que é pouco utilizada. Ele fala aqui em 30 mil quilômetros cúbicos, é difícil para nós imaginarmos essa quantidade de água, não é? 30 mil quilômetros cúbicos de água, e é uma unidade que não faz muito, assim, não faz parte do nosso dia a dia. No nosso dia a dia nós temos litros, nós temos metros cúbicos na caixa d'água, não é? Agora, na piscina, em outras situações. Agora, quilômetros cúbicos de fato não faz muita parte do nosso cotidiano, mais um motivo para nós prestarmos atenção no momento em que formos transformar. Vamos lá? Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, que é o normal, e não as unidades já descritas, quilômetro cúbico. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenamento é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani e aí ele vai colocar ali, tantas vezes maior do que o reservatório apresentado pela Sabesp, certo? Então, nós vamos começar aqui a extrair os dados do nosso problema. Vamos lá. Inicialmente, ele traz para nós que o aquífero Guarani possui 30 mil quilômetros cúbicos. Então, vamos lá, vamos começar a entender essa ideia dos 30 mil quilômetros cúbicos aqui. Eu vou colocar aqui para nós fazermos uma comparação. O aquífero, ele possui 30 mil quilômetros cúbicos, certo? Já o novo reservatório que a Sabesp inaugurou, vou colocar aqui, ó, Sabesp, possui, deixa eu ver aqui que eu já esqueci quanto é que era, 20 milhões de litros. Então, olha, o que eu tenho aqui? 20 milhões de litros. E aí, pessoal, tal qual nós fizemos na questão anterior, nós temos duas unidades aqui que desta forma elas não conversam uma com a outra, não é? Nós vamos ter que fazer aqui algumas alterações. Muitos de vocês talvez não lembrem, né? Porque faz um tempinho que vocês já viram, vocês viram isso no ensino fundamental ainda, mas um litro equivale a 1 decímetro cúbico. Lembram disso? Talvez não lembrem, e aí quem não lembrar desse detalhezinho aqui, que é simplório, vai ter dificuldade para resolver. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu sei que se a Sabesp tem 20 milhões de litros, isso equivale a dizer que tem 20 milhões de decímetros cúbicos. Certo? O que eu vou tentar fazer aqui, ó? Vou tentar passar essa mesma unidade, esses 30 mil quilômetros cúbicos, eu vou passar aqui forma. Só vou fazer vou escrever em forma de notação científica que fica mais fácil, já vou escrever de baixo também. Se vocês não lembram, vou recapitular um pouquinho. Como é que nós escrevemos em notação científica? Um número multiplicado por uma potência de 10, certo? E este número, ele tem que ser maior ou igual a 1. No caso aqui, eu não poderia escrever corretamente 20 vezes, por exemplo, 1 milhão, ou 10 na 6, que eu tenho aqui. Então, eu teria... deixa eu explicar e depois eu apago para mostrar para vocês. 20 milhões, vocês concordam comigo que seria 20 vezes 1 milhão? 1 milhão é 10 na 6, 10 elevado à sexta potência. Então, 20 milhões seria 20 vezes 10 na sexta. Mas nós não podemos escrever assim, porque esse número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 10, certo? Então, nós vamos escrever da seguinte forma, ó, 2 vezes 10, 1 milhão é 6, mas aqui eu tenho mais 1, então 2 vezes 10 na sétima,
certo? E vou escrever aqui no 30 mil para facilitar minha transformação também. 30 mil seria quanto? 30 vezes 1000. 1000 é 10 na terceira. Não posso colocar 30 porque 30 é maior do que 10. Então, é 3 vezes 10 na quarta. Se vocês pensarem, 10 na quarta é 10 mil. 10 mil vezes 3 são 30 mil. Ok? Mas isso aqui, esta notação é dada para quilômetro cúbico. Bom, nós vamos passar de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, que é a próxima unidade. Então, eu vou somar mais 3 aqui. Depois de quilômetro cúbico, eu vou para decâmetro cúbico, mais 3. Depois para metro cúbico e depois para decímetro cúbico. Agora sim acabou. Então, é 3 vezes 10 na 12 na 16. Certo? Então, o que? Decímetros cúbicos. Então, esses 30 mil quilômetros cúbicos do aquífero, eles representam 3 vezes 10 elevado a 16, ó, 16ª potência, decímetros cúbicos. Aí eu tenho aqui muito bem, ó, tenho duas unidades que estão conversando, as duas estão em decímetro cúbico. Aí pergunta assim, quantas vezes, porque no final da questão ela pergunta, quantas vezes a capacidade do aquífero Guarani é maior do que o novo reservatório apresentado pela Sabesp. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um efeito, uma divisão, vou fazer aqui uma diferença, não é? Vou fazer o quê? A capacidade do aquífero, que é 3 vezes 10 na 16, dividido pela capacidade do reservatório, que é 2 vezes 10 na 7ª. E aí nós vamos lembrar daquelas regrinhas lá do ensino fundamental, não é? 3 dividido por 2 é 1,5, concordam? Vezes, quando nós dividimos potências de mesma base, nesse caso aqui, nós vamos subtrair os expoentes. Então, eu mantenho a base, ou conservo a base, e subtraio o expoente. 16 menos 7 são 9, né? 9 mais 7 são 16. Então, a pergunta é, quantas vezes o aquífero Guarani é maior, não é? Do que o novo reservatório da Sabesp. É 1,5 vezes 10 na 9ª vez maior do que o reservatório da Sabesp. Vamos procurar ali, letra A ao quadrado, ao cubo, na 6ª, na 8ª, letra E, olha lá, ó. 1,5 vezes 10 na 9ª vezes a capacidade do reservatório novo, alternativa correta, portanto, letra E. Dei uma embaralhada em vocês aqui nessa mudança de unidade, ela é necessária. E às vezes falta um detalhezinho. Para você que esqueceu que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, acho que ali pegou todo o resto, não foi? Então tem que ir, anota essa dica aí, porque você pode precisar dela. Vamos lá? Mais uma questão, questão número 5, também uma questão do Enem. Hoje eu selecionei aqui todas as questões, são questões só do Enem. Número 5. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. O pessoal já está reclamando aí, né, que a cana-de-açúcar está subindo de novo, o preço vai aumentando e aí aumenta a gasolina, porque ela é um dos componentes da gasolina, não é? Aqui nós temos, pessoal, um gráfico, eu vou ajudar vocês a lerem aqui no quadro, tá? Vou ajudar vocês a entender aqui que ele ficou um pouquinho apertado, porque eu precisava que tudo isso coubesse junto, no mesmo slide. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, cana-de-açúcar, 1 tonelada de cana-de-açúcar, ó, 1 tonelada. Passa por um processo de trituração, que é a segunda parte, e aí ela se divide em 2 partes, na garapa, não é? E no bagaço. Depois, vai para uma nova parte de concentração e cristalização. Aí nós temos o açúcar escuro e também o melaço. Passa novamente por um processo de fermentação. Vamos para o mosto fermentado ou para o vinhoto. Lá em cima, o açúcar escuro vai para a refinação e dá origem ao açúcar comum. O mosto fermentado passa por um processo de destilação e origina etanol, que é o que está nos interessando nessa questão, e vinhoto. O interessante que vocês precisam observar, como eu falei nas aulas anteriores, é que as questões do Enem, elas trazem muitos gráficos, muitas figuras, e vocês não podem, assim, desperdiçar nenhum dado dessa figura.
por exemplo, mas ao mesmo tempo focar naquilo que é o principal. A pergunta ali, ele vem falando do álcool etílico, não foi isso que foi falado no início, que eu falei da cana-de-açúcar? Pois é, 1 tonelada está entrando e está saindo 70 litros de etanol. Essa informação é fundamental para eu resolver o restante, o que precisa. Aí eu vou continuar com a minha leitura aqui, ó. Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhida para esse fim, foi de aproximadamente. Bom, aí vem uma questão semelhante à questão do aquífero Guarani que nós fizemos agora há pouco. Parte dos dados estão na figura que nós vimos, naquele esquema que nós vimos, parte dos dados se encontram neste último parágrafo aqui. Lá no esquema, vocês podem perceber que nós temos 1 tonelada de cana-de-açúcar que dá origem a 70 litros de etanol. Então, vamos montar novamente uma regra de 3 simples. Nós temos assim, 1 tonelada, ó, abreviação de tonelada, de cana-de-açúcar dá origem a 70 litros de etanol. E aí nós temos aqui um número exorbitante, né? São 12 bilhões de litros de álcool. Ou seja, gente, eu não sei quantas toneladas foram utilizadas, eu vou procurar, mas eu sei que foram aqui, resultaram em 12 bilhões de litros, tá? 1.000.006 zeros, 1.000.009 zeros. E aí, novamente, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Aumenta-se a primeira grandeza, a segunda grandeza é aumentada na mesma proporção da primeira. Então, x é igual a esses 12 bilhões dividido por 70. Vamos utilizar a notação científica que eu falei para vocês. Para escrevermos 12 bilhões, seria 12 vezes 10 na nona. Mas lembra que não pode ser o número que multiplica a potência 10, não pode ser maior do que 10. Certo? Então, eu vou fazer assim, ao invés de escrever 12 vezes 10 na nona, eu vou escrever 1,2 vezes 10 na 10. Certo? Eu vou aumentar uma casa a mais, porque ao invés de 12, eu vou dividir por 10, vai ficar 1,2. E vou dividir por 70. O 70 eu também vou separar ele aqui, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 1. E aí eu vou recorrer aqui à minha calculadora. 1,2 dividido por 7, aproximadamente 0,17 vezes, lembra que eu falei para vocês, né? O 70 eu desmanchei em 7 vezes 10, a potência do 10 é 1, quando nós vamos subtrair expoentes de mesma base, nós vamos diminuir o expoente, vai ficar 10 na décima menos 10 na 1, então vai ficar 10 na nona. Ocorre que esse número aqui, que eu falei para vocês, tem que ser maior do que 1. Então, x é aproximadamente, ao invés de ser 0,17, vai ser 1,17 vezes 10 na 8. Eu vou multiplicar aqui por 10, então eu vou retirar um dos 10 aqui da minha potência, certo? 1,7 vezes 10 na 8, o quê? Toneladas, né, gente? Eu terminei o problema aqui sem ter colocado a unidade, porque a pergunta era quantas toneladas. Então eu tenho, vamos analisar lá as possibilidades. Ó, 1,7 vezes 10 na 8, letra A, é a possibilidade correta, certo? Transformações necessárias, muitas vezes, se vocês não transformarem, vocês não conseguem resolver. Certo, pessoal? Fica a dica aí, não tenham medo dessas transformações. E lembrem desses pequenos detalhes, aproveitem as figuras e todas as tabelas que são contidas nas questões. Nós nos vemos na próxima aula, muito obrigada e continue participando do nosso curso Acerte os Ponteiros com o Enem.